Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no canal, eu sou o Nando Runner, sou astrólogo, terapeuta, criador da Academia Astrológica e essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo especialmente para falar sobre Plutão. Plutão é uma coisa que está muito em relevância no ambiente astrológico, porque a gente tem, se vai e vem de Plutão para Aquário, Capricórnio, né? Não acaba nunca. Não, mentira, vai acabar agora no final de 2024. E o Plutão entra em Aquário e vai lá para os próximos 20 anos ficar ali. Junto com ele vem potencialmente muitas transformações dentro de um contexto aquariano, que eu já falei sobre isso em outro vídeo. Se você quiser saber como que isso se desenvolveu, é só olhar ali na playlist Perspectivas 2024 e Perspectivas 2023. Tem vários vídeos falando sobre essa passagem de Plutão em Aquário, tá? Inclusive também tem a passagem de Plutão em trânsito, mexendo com as casas do mapa, que eu vou refazer essa série ainda agora nas próximas semanas, vai fazer parte desse contexto aqui da análise de Plutão de vários setores diferentes. Então eu vou falar hoje a gente vai falar sobre Plutão de casa 3, vou fazer um vídeo falando sobre Plutão nos signos. Vou fazer vários vídeos, né, sobre Plutão nos signos e sobre Plutão em trânsito, também fazendo aspectos com planetas. E vai ser uma série absurdamente longa, complexa e definitiva. Se é que existe isso, né? Que negócio que você ouve, né? Você vê por aí, a série definitiva de não sei o que. Aí, dali 2 anos, lança uma outra série. Então, aquele negócio, né? Saber que tudo tem começo, meio e fim, nada é definitivo, tudo se transforma, inclusive com a ajuda de Plutão. Antes da gente falar sobre o Plutão de casa 3, eu quero lembrar vocês que existe uma opção na Academia Astrológica de você fazer atendimentos específicos, que a gente chamou de sessão Quiron. Na sessão Quiron, a gente vai sentar, eu e você, vamos sentar para conversar um tema específico do seu interesse. A gente consegue usar a astrologia de uma forma pontual. Obviamente é importante você fazer seu mapa, suas previsões, mas é mais importante que isso. Se você quiser usar a sua astrologia como ferramenta de transformação pessoal, isso é uma coisa que tem que ser feita constantemente. Não adianta você fazer o mapa uma vez só, porque isso não vai transformar você profundamente, a não ser que seja aquela mega leitura e você está no momento ideal de ouvir aquilo e a partir daquilo você começa a tomar atitudes diferentes e aí você transforma a sua vida, maravilha, acontece, mas se você revisitar isso constantemente, se você tiver momentos onde você vai conversar especificamente sobre alguns momentos, alguns pedaços do seu mapa e decidir tomar ações para transformar aquele pedaço, isso vai ser muito mais eficiente, tá? Então, por isso que tem aqui, na Academia Astrológica, você tem a sessão Quiron, onde você vai falar sobre qualquer coisa que te toque a vida. Então, por exemplo, daqui a pouco a gente tem um eclipse em peixes. A gente pode fazer uma sessão só sobre isso. Ou você tem o Plutão de casa 3, como a gente vai falar nesse vídeo. A gente pode fazer uma sessão só sobre isso. Além disso, ainda tem a opção de você fazer terapia astrológica, que é onde a gente vai pegar o seu mapa, os conceitos do seu mapa natal, todos os trânsitos do passado, atuais, do futuro. E a gente vai juntar com a psicologia analítica, que é a psicologia junguiana, para a gente trabalhar todos esses símbolos à medida que o tempo for passando. A astrologia é absurdamente eficiente, mas assim é chocantemente eficiente. Mas você tem que estar em constante contato com isso, de preferência com alguém que possa te orientar a fazer esse caminho, tá? Então, estou aqui para falar comigo, marcar sua sessão. Aqui embaixo na descrição de todos os vídeos tem o WhatsApp para você falar diretamente comigo, beleza? Então, bora lá falar sobre Plutão de casa 3. Ó, a casa 3 é uma casa... não, pera, antes da gente falar sobre a casa, eu vou colocar aqui na tela um mapa para vocês verem o que é um Plutão de casa 3. Para quem nunca viu isso, para quem está vendo agora, eu tenho dificuldade de identificar, eu vou explicar aqui de uma maneira bem rápida como a gente identifica isso. Também é muito importante você assistir o vídeo Como Identificar Plutão nas Casas, acho que é isso. Onde eu explico como que você vai entender visualmente se aquele Plutão está ou não com grande intensidade no seu mapa, tá? Mas bora lá para esse mapa que eu trouxe de exemplo para a gente aqui. Então, ó, a gente tem um mapa aqui aleatório, tá? E a gente tem aqui o Plutão. Quem não conhece, esse aqui é o símbolo de Plutão, tá? Ele é essa bolinha com os bracinhos abertos, sempre parece uma pessoa que está olhando para o céu falando:
Mano, por quê? Por quê? Sabe? Porque é mais ou menos essa a ideia, tá? Então você tem esse Plutão aqui. Este lugar onde ele está é a casa 3. Deixa eu marcar aqui, ó. Casa 3 é marcada por esse algarismo aqui romano e ela começa aqui, tá? E ela vem até essa outra linha aqui que é o início da casa 4. Então todo esse setor aqui de dentro é a casa 3. Certo? Só que o que acontece é que a casa 3 é um lugar bem grande, né? E a gente tem formas diferentes de olhar para isso. Este Plutão, ele está quase no comecinho. Então, se a casa 3 começa aqui, esse espacinho aqui, onde a gente está vendo Plutão, é o início da casa, certo? Aqui é o início e aqui é o fim, tá? Então, se a gente pegar e olhar para essa casa, a gente pode identificar que esse Plutão ele está bem no comecinho da casa, né? Ele está bem na entradinha ali. Ele está um pouquinho mais para dentro da casa, o que quer dizer que a intensidade dele está prestes a diminuir. Uma coisa é você ter o Plutão nessa posição, tá? A outra coisa é você ter um Plutão, deixa eu diminuir a poluição aqui. A outra coisa é você ter um Plutão aqui assim, ó, nesse lugar aqui, tá? Porque aqui ele já está bem no finalzinho, quase encostando na entrada da próxima casa. Isso aqui são intensidades diferentes das atuações de Plutão dentro da casa, tá? Porque ele tem, como a gente pode ver, tem essas linhas aqui que são aspectos que ele pode influenciar em outros lugares do mapa, tá? Então a gente tem uma diferença de intensidade. Então quando você for olhar para o seu mapa, tenha em mente que quanto mais próximo Plutão tiver da entrada de qualquer casa do mapa, mais forte ele é. Quanto mais próximo da entrada da próxima casa, menos intenso ele é dentro daquele lugar. O que não quer dizer que ele vai deixar de influenciar aquele ponto. Ele vai deixar. Ele não vai deixar, ele vai influenciar, mas existem níveis diferentes dessa atuação, tá bom? Então, tendo isso em mente, a casa 3, que é este setor aqui, mais uma vez. Ai, que bagunça, né? Peraí. Pronto. A casa 3, que é este setor aqui do seu mapa, marcada por o início, esta linha aqui e este algarismo, tá? Esse setor aqui é a casa 3, que é a casa que tem um monte de significados. A casa 3 e a casa 9 são casas que têm muitos significados, são várias coisas. E isso está muito correspondente com a energia similar, análoga, que é a energia de Gêmeos, que é a pluralidade, né? a multiplicidade de atenção. Então a casa 3 vai falar sobre relacionamento com irmãos, com parentes, com vizinhos, na escola, aprendizado, com leitura, com comunicação, com fala, com deslocamentos de curta distância, enfim, tem um montão de coisa. É que nem a pessoa de Gêmeos, tem um montão de coisa na cabeça e ao mesmo tempo não tem nada. As pessoas de Gêmeos, eles devem me odiar, cara, porque eu vivo cornetando geminiano. Mas enfim, a casa 3 é uma casa que é super importante, porque ali a gente vai conseguir entender qual que é a capacidade de compreensão da pessoa. Como que ela consegue se relacionar com o mundo externo, né, de uma forma imediata. Como que eu vou falar, como que eu vou ouvir, como que eu enxergo as informações, como que eu recebo essas informações, qual que é a minha capacidade de escrever, de me comunicar de uma forma mais clara ou com mais dificuldade. Se eu vou aprender com mais facilidade ou com mais dificuldade na primeira escola, no primeiro momento da escola. Como que é a relação com irmãos, se é uma relação positiva, se é complicada, se tem irmão, se não tem. São muitos fatores, tá? O que a gente precisa pensar? Essencialmente, Plutão fala sobre situações de muita demanda energética. O que quer dizer isso? Que ele é emocionalmente muito dominador, ele é muito assustador, ele é muito opressivo às vezes. Quem tem Plutão de casa 3 pode ter dificuldades em muitos setores diferentes, dentro dessa gama de setores que eu falei para vocês agora há pouco. Mas é normal no sentido de que da minha experiência, tá? Como Plutão e casa 8 são situações que são minha especialidade e eu lido com isso absolutamente todos os dias e
praticamente todos os meus clientes de terapia têm alguma condição de Plutão ou casa 8 envolvendo a vida deles de uma forma bastante densa. Eu posso dizer para vocês que muitas, eu vou falar muitas mesmo, praticamente a maioria das pessoas que eu já atendi que tem Plutão de casa 3 já tiveram algum tipo de problema, ou na relação com irmãos, ou na escola. Essas situações podem ter se desdobrado em outras coisas, mas o que a gente pode pensar é que se eu pensar na questão da escola, da vivência da escola, que é quando eu saio de casa pela primeira vez e eu vou entrar num ambiente social diferente, o Plutão de casa 3 pode ter gerado um impacto potencialmente traumático naquela pessoa. Pode ter sido pela sensação de abandono dos pais, pode ter sido, principalmente, isso eu já vi muito, pela atuação de criancinhas malvadas. Manja? Sabe aquela pessoa que sofre bullying? Então, Plutão de casa 3. Só que o Plutão de casa 3, neste ponto aqui, que está bem pertinho da entrada aqui, como eu falei para vocês, esse ponto aqui pode mostrar uma questão de bullying que vai além da pessoa ter, por exemplo, os coleguinhas malvados abaixaram a calça da criança quando ela estava no palco, sei lá, no meio do como é que fala aquele negócio lá? Do recreio, né? Vai muito além disso. Aqui pode passar por situações de violência, de abuso, de agressão, né? de porrada mesmo, e exposição de alta intensidade. O que pode ser agravante nessa história é que isso pode ter sido provocado pelos irmãos ou por parentes próximos, tá? Algumas vezes eu já vi isso acontecendo, mas aqui tinha que ter uma configuração extra do mapa, onde algumas outras conexões que Plutão tinha que estar fazendo, mas o Plutão de casa 3, ele trouxe uma história de abuso para uma pessoa, eu estou falando genericamente, não para uma pessoa específica, tá? Uma pessoa que teve problema de abuso por um parente próximo, e não era adulto, era uma outra pessoa, pode ter sido outras pessoas mais jovens, né? Então aqui a gente tem potencialmente situações traumáticas que são vividas nesse primeiro contexto de contato social fora do ambiente familiar, tá? Pode também provocar uma relação muito difícil com irmãos. Eu tive uma cliente muitos anos atrás, mas muitos mesmo. Vixe, eu nem sei que não foi isso. Mas ela foi uma cliente minha de terapia e que depois de muitas sessões, assim, mais de 3, 4 meses de sessão, ela me contou que ela tinha um irmão que era traficante e que estava preso. E que era um grande problema para ela, porque ele estava preso já fazia alguns anos e ela nunca tinha ido visitar ele. E imagina, né? Você tem ali Plutão, coisas do submundo, né? E ele estava lá, recluso. Bom, enfim, era uma combinação lá, não lembro direito como é que era o mapa dela. Mas ele pode representar essa imagem de alguma coisa próxima muito ameaçadora e que ela fazia todo o possível para não ficar perto daquilo. Outra coisa que pode ter acontecido, como a casa 3 é a casa da fala, é a casa da comunicação, a gente pode ter pessoas que são extremamente tímidas, porque em algum momento elas tiveram muita dificuldade de se colocar, elas passaram alguma vergonha, elas passaram alguma agressão. Sabe aquele negócio de repente a criança vai pedir um prato de comida e um adulto escorraça a criança e fala: vai pra lá, porcaria, você não tem que comer, você tem que morrer de fome. Sabe um adulto que acaba causando um negócio desse? Ou pode ser tanto um pai, uma mãe ou qualquer outro parente, ou mesmo um adulto na rua, assim, né? Ter agido de uma forma agressiva e a criança acaba entendendo que aquele comportamento verbal, aquele comportamento de acesso a essa energia social é recriminado. Então ela vê que ela não tem sucesso sobre isso e ela se recolhe. Então ela pode ser uma pessoa bem fechada, com dificuldade de se colocar, aquelas pessoas que têm dificuldade de expressar a sua vontade. Às vezes você pode ter pessoa que não consegue nem pedir um copo de água quando está com sede, ela tem vergonha, ela não consegue fazer isso. E isso é muito importante, porque pessoas que podem passar por isso sofrem muito com essa questão.
Porque elas sabem, e eu não estou exagerando, tá? Falando sobre pedir copo de água, porque eu tive uma experiência desse... Não eu, né? Mas eu vi uma pessoa ter uma experiência desse tipo. Elas sofrem porque elas sabem que isso é uma coisa boba. Isso é uma coisa corriqueira. Pedir uma água quando está com sede. A pessoa não consegue. E imagina que isso é num nível tão profundo que ela não consegue agir quando estiver fora de casa para algo que é essencial para a existência dela. Em casa está tudo certo, agora do lado de fora é muito difícil. Então ela tem que passar por um processo muito longo de análise interna e tentativa de corrigir esse problema gradativamente para poder chegar num resultado positivo. Isso pode levar anos, se é que algum dia pode ser corrigido, especialmente se essa pessoa nunca se expõe, nunca vai buscar ajuda, tá? Lembrando que Plutão, especialmente quando ele está ligado com ascendente, Sol ou Lua, ele gera uma aversão à exposição da fragilidade, o que faz com que a pessoa, por um lado, ela acha que ela é muito autossuficiente, ela não precisa de ajuda de ninguém, e por outro lado, ela seja tão frágil que ela não consegue pedir ajuda para ninguém. Então você tem duas expressões bastante distintas que o Plutão pode interferir ali, mas isso tem que ter conexões diferentes no mapa, tá? Plutão, como fala de morte e renascimento, todas as situações que envolvem ali a casa 8 são necessárias experimentar esse processo de destruição, de desconexão daquela realidade, na maioria das vezes fazendo com que, ou na maioria das vezes não, né? Mas de uma certa forma fazendo com que a pessoa tenha que confrontar aquele problema, e aquele problema pode potencialmente causar um outro afundamento, mas se ela estiver dentro de um processo terapêutico, ou pelo menos de autoconhecimento, ela pode entender que aquilo lá é um processo de renascimento, onde ela tem que se desfazer dessas camadas de proteção para poder acessar outras energias. Casa 3 também, como fala sobre irmãos, isso pode representar algum problema na vida dos irmãos, e isso pode representar alguma morte precoce, tá? Isso tem vários desdobramentos, tá? Tem várias coisas diferentes. Obviamente isso aqui é um resumo, só para dar uma ideia para vocês de como isso pode funcionar. E é muito importante, eu vou falar isso para vocês todo o santo vídeo. A presença de Plutão dentro de uma casa ela não é sempre igual. O que eu estou falando para vocês aqui é um comentário genérico que pode ou não acontecer dependendo da posição de Plutão dentro da casa 3. Se ele estiver mais para o final, quer dizer que ele tem menos intensidade, ou se ele estiver se conectando com outros pontos, especialmente Sol, Lua e Ascendente, tá? Isso tem que ser olhado caso a caso. Se você tem alguma questão de Plutão de casa 3, quer tentar entender isso de forma melhor, aprender a raciocinar melhor internamente, a lidar com essas questões sociais, a lidar inclusive mesmo com dificuldades de aprendizado que Plutão pode trazer, né? Vem falar comigo, marca uma sessão que a gente vai conversar assim o tempo que for necessário para a gente conseguir descobrir formas de agir melhor com esse Plutão aí. Beleza? Então tá, vamos ficar por aqui nesse vídeo de Plutão de casa 3. Beijo para vocês, até o próximo.